Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesta manhã de domingo, 24 de julho de 2022, quero que Jesus chegue com providência, abençoando cada um de vocês. E vou deixar aqui uma palavra para você, para que você medite, pense nas coisas que Deus tem para cada um de nós. Está escrito lá em Lucas capítulo 18, versículo 14, diz assim: Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será exaltado, e quem se humilha será. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Diz que a palavra do Senhor que lá um certo escrivão, C.S. Lewis, escreveu que o verdadeiro teste sobre estar na presença de Deus é quando você se esquece completamente de si mesmo ou se vê como um objeto pequeno e sujo. Hoje em dia, não costumamos ouvir afirmações como essa a partir dos púlpitos. Ouvimos sobre como podemos ser todos campeões. Ouvimos sobre como podemos ter sucesso, mas não é popular falar sobre ser espiritualmente necessitado, ensinar que somos pobres de espírito. No entanto, a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Você pode conferir na sua Bíblia em casa. Você vai ver essa passagem maravilhosa de que os pobres de espírito chegará ao reino dos céus. Jesus contou uma história sobre um fariseu e um pecador que foram até o templo para orar. Dois homens foram para o templo orar. E o fariseu, um homem religioso, orou e disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Aí está lá em Lucas capítulo 18, versículo 11. O pecador, do outro lado, sequer levantou seus olhos. Ele bateu no próprio peito e disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Verso, literalmente, o pecador. Aparentemente ele não pensou sobre si mesmo como um dentre muitos pecadores. Ele agiu como se fosse o único pecador. Ele estava tão sobrecarregado com a percepção de seu pecado, com sua corrupção moral e pobreza espiritual, que até onde podia perceber o pecado de todas as outras pessoas era muito menor do que o seu próprio pecado. Jesus falou sobre ele: Eu lhe digo que este homem, e não o outro, o fariseu, vamos dizer, foi para casa justificado diante de Deus. Aquele pecador mostrou-se arrependido, reconheceu seu pecado e contou para Deus que era justamente pecador. E Deus disse: o fariseu não, o fariseu mostrou-se a grandeza, que ajudava os pobres, dava isto e aquilo outro, e era homem sábio, mas não se humilhou. Mas o pecador, ele se humilhou. Ele contou o que estava sentindo. Por quê? Porque o pecado
o pecador viu a si mesmo como realmente ele era. Embora a tendência seja fazer o oposto, tentamos justificar nossos pecados, pois podemos sempre encontrar pessoas que consideramos mais pecadoras que nós. A gente às vezes pensa nisso mesmo. A gente pensa que tem gente mais pior do que a gente, mas tem mais pecado, faz mais coisas erradas e é justificado. Mas nós somos todos iguais, pecamos do mesmo jeito. Se você quer ser feliz, deve se enxergar como realmente você é. Lamentar por isso é querer uma mudança para a sua vida. Diz assim a palavra: bem-aventurado são os pobres de espírito. A palavra do Senhor diz que nós devemos sempre confessar nossos pecados, que nós somos sempre pecadores. Nós somos naturalmente pecadores. Fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós temos justificativa. Nós temos um Deus que nos protege. Um Jesus que deu sua vida para nos salvar, nos libertar. Morreu em morte de cruz. Foi crucificado. Crucificaram entre dois ladrões. Um salvou-se, o outro não. Porque não confessou que era que tinha errado. Mas nós, como servos de Deus, pecadores, eu tenho o costume de dizer: eu quero somente ser servo, Senhor. Eu aprendi com os pastores. Eu quero, deixa só eu ser teu servo. A graça me basta, mas deixa eu ser só teu servo. Deixa eu servir a ti. E me ensina a ser teu servo. Me ensina a servir a ti. Me ensina a ser obediente a ti. Me ensina a cuidar de minha família. Me ensina a cuidar de mim. Que sei que tu cuida de mim todo dia, toda hora, todo momento. Então, meus irmãos amados, eu te agradeço aqui pela oportunidade desta manhã. Que Deus venha abraçar todos nós como uma ave, como uma galinha pega os seus pitinhos e abraça. Sinta-se abraçado por Jesus. Sinta-se abraçado por o Espírito Santo. E sinta-se abraçado por Deus. Porque Deus é o nosso maior tesouro aqui na terra. Sem Deus, nós não somos nada. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que Ele permita que outra vez eu venha aqui conversar com todos vocês e falar do amor de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.